vida é prazer e não é pecado, diminuindo a certeza das anomalias causadas pela repressão sexual e preconceito simbólico pelas religiões racistas e sexistas que negam o corpo, sua sexualidade e sua outra história. Eu, 2017. Quem sabe assim, então, retornando o conhecimento ancestrais, libertaremos nossos corpos da tutela do poder desenvolvido no nosso meio e possamos viver tranquilo com o nosso corpo, no prazer consciente e responsável da nossa sexualidade, sem esta palavra não nos lembre um dispositivo de poder. Muito obrigado. Já está publicado na revista ODE da UESP. Muito obrigado. Eu não sei de onde foi que o professor tirou, que não tinha nada a ver com a mesa. Eu procurei um lugar para me achar. Corpo e poder, esse uso, a partir dessa perspectiva, eu realmente não sei onde é que você não viu que tinha uma coisa. Muito obrigado. Eu não fui convidado para vir. Eu ia para o lugar mesmo. O lugar errado cai no lugar certo. Gente, continuando aqui, agora a gente para as exposições e abre para perguntas. As pessoas que estão aqui podem fazer a pergunta, a gente leva o microfone, e as pessoas que estão na internet aí na sala podem fazer pelo chat também, e aí a gente providencia aqui responder. Então, alguma pergunta, alguma fala, alguma colocação? Assim, eu preciso levar aí o celular para o pessoal lá da ouvir. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Antônia, né? Eu sou educadora popular, como atravessada por muitas outras questões. Agradecer a explanação, a possibilidade de debate, né? Eu queria saber de vocês como vocês veem o trabalho incêndio, essa questão dentro das próprias culturas, inclusive das próprias culturas ancestrais, que tem o estupro como forma de punição, né? Isso para os corpos que são dissidentes, para os corpos que não são ditos, né? E tidos como os normais, basicamente nessa binaridade, né? Homem e mulher, que ocorre, isso ocorre, né? E muitas vezes nós não podemos intervir, né? Então, saber como é que está esse discurso, e essa prática, né? E essas reivindicações desse campo jurídico, porque é algo que toca muito, assim, em aspectos vários. Geral total. Nossa. Então, como o professor falou aqui, onde ele disse que não se encaixou completamente, né? A cultura e a educação é o fundamento, né, eu diria de tudo, né? O conhecimento, ele é poder, ele é o nosso discurso de reivindicação, de revolta, de ativismo, né? Então, tudo passa pelo conhecimento, tudo passa pela educação. O que acontece às vezes quando você fala da questão do estupro, o estupro, para além, né, eu não vou comentar nenhum caso aqui relacionado à liderança religiosa, porque eu acompanho, né, não só o processo como Tatiana, uma das vítimas, mas também outras investigações com outros abusadores religiosos, né, os pregadores religiosos. Mas a gente pode falar aqui que existe isso em todo o campo, como o professor falou, né, nas religiões de matriz africana, mesmo com essa alegria, essa sexualidade, esse acolhimento das pessoas LGBTs, enfim,
povos indígenas, eles têm uma cultura muito específica, né, que está aí. Algumas pessoas querem sair desses, vamos dizer assim, desses grilhões culturais, mas existe sim a força e a liderança dos caciques e das cacicas, né? Eu tive a oportunidade de visitar territórios indígenas, porque eu integro o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e a gente observa a dificuldade de ter um espaço de liberdade para que as mulheres indígenas, os adolescentes indígenas também se aproximem de nós para conversarmos, né? Então, nessa missão, nessas 3 missões que fizemos, a gente encontra de fato essa dificuldade. Após os 500 anos ditos, né, entre aspas, do descobrimento do Brasil, né, mas que foi comemorado lá em Porto Seguro, houve algumas decisões dos caciques, sobretudo, né, que é a grande maioria, de algumas posturas que foram adotadas, como, por exemplo, o não casamento entre indígena e não indígena. Alguns territórios isso é mais frequente e outros territórios menos. E isso provoca, né, as uniões não necessariamente formadas por amor, né, porque há uma pressão na última década, pelo menos, que esses casamentos, essas uniões afetivas, quando uma mulher, principalmente, ela casa com um homem fora da aldeia, ela está fora da aldeia, né? Então, assim, ela sai da aldeia. E isso, de certa forma, surgem informações de estudo. Por que eu digo surgem? Porque eu sou do Ministério Público Estadual. Quem trata dos assuntos criminais ocorridos em territórios indígenas é o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Então, nós temos as informações a partir de denúncias que chegam no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mais alguma coisa? Responde sua pergunta? Você falou dessa tratativa, como acontece hoje, né? E aí, como eu tinha falado antes, a gente não tem estudo produzido no Brasil. Então, sobre as especificidades da nossa cultura, né, e das culturas do país, a gente ainda não tem muita discussão sobre isso, não tem nenhuma. Não tem discussão sobre isso. Mas, inclusive nesse livro aqui, depois eu posso te mostrar, ele é o livro de Robert Whitton. O nome do livro é Losing Reality, né? Perdendo a sua realidade. Ele fala sobre isso. E hoje no Japão, inclusive, está havendo uma disputa judicial relacionada às testemunhas de Jeová. Porque o que é que acontece? O que é que hoje se discute a nível científico sobre essa questão? A criança, as pessoas que nasceram e cresceram naquele meio, elas não tiveram escolha. Então, não dá para alegar que é uma questão de liberdade religiosa, de liberdade de escolha, liberdade de expressão, que elas passem por isso. Então, o Estado tem tentado intervir. O que é que está acontecendo hoje no Japão? O próprio Estado japonês entrou com ação contra os testemunhas de Jeová para proibir a proibição, né, de transfusão de sangue para crianças. Porque o que é que eles alegam? A criança ela não teve escolha na sua religião ainda. Se ela não teve escolha, então ela não pode ser submetida a essas regras, sobretudo regras que colocam em risco a sua vida. Isso também acontece na Espanha. O advogado Carlos Bardavil, você pode pesquisar, tem muitos textos sobre isso. Ele fala da questão do estupro. Estupros com correção dentro do meio religioso, ele extrapola a crença porque ele atinge outros tantos direitos e um direito humano e fundamental que deve ser preservado, que é sobre o seu próprio corpo. Você não pode violar o corpo de ninguém sob nenhuma justificativa. Isso está acontecendo fora do Brasil. No Brasil a gente ainda não tem essa discussão, inclusive
né, te chamo para discutir sobre isso. Já vou até colocar a Márcia para depois falar do grupo de estudos que ela lidera no Ministério Público, MPBA mais diverso, que aqui mesmo na UFBA ou onde você estiver, é preciso trazer essa discussão, porque a liberdade religiosa não pode justificar a violência. A sua escolha, ela não pode justificar, até porque no momento que você adere a uma religiosidade, seja ela qual for, você se torna vulnerável diante da sua liderança. Então, quem é que vai dizer que você precisa de uma comissão física? Quem é que vai questionar alguém que está mais próximo do divino? Então, a preservação, a não pode violar o corpo, entendeu? Muito bom. Eu gostei da sua provocação, porque essa provocação acontece comigo a todo momento. Eu sou macumbeiro, eu sou do Candomblé. E minha mãe me disse que isso não é possível, um filósofo dentro do terreno. Porque na hora das questões de fé, eu evoco direitos humanos. O corpo da mulher é da mulher. Ela faz aborto se ela quiser, problema dela e dos filhos dela. Ela, do marido dela, do ficante dela, eles resolvam lá. A mulher não pode ser proibida por questões de fé a desconto do direito do seu corpo. A todo momento eu boto isso e boto isso a momentos dentro da sala de aula com meus alunos. Eu digo a eles o seguinte: deixe a fé de cada um atrás da porta e usar uma aula de filosofia. Já falei várias vezes com ele, porque uma aula de filosofia, e em filosofia a gente tem que ver sempre os direitos humanos. Isso é a principal coisa, a minha vontade, a minha sensualidade, a minha sexualidade, o aborto, o estuprar é errado, porque é não ouvir o não que a mulher disse. Não é não. São essas coisas. Deixa eu só falar uma coisa. Eu fui uma vez ao Peru e nós conhecemos lá o direito aplicado pelo próprio território indígena. Então, quando eu estive lá, eu estudava mais proximamente a violência doméstica. Então, o conselho paritário daquele território decidiam quais eram as punições a serem aplicadas. Ia desde carregar pedras nas costas e dizer à sua companheira durante X voltas, a depender da gravidade, que ele nunca mais iria tocar nela. E isso todo o território, dependendo do território, levava dias para dar aquela volta ou ficar se unir, ou enfim, tinham várias formas de punição vergonhosas para eles, e que, segundo os pesquisadores que estavam lá conosco, isso teria diminuído a violência em alguns territórios. Porém, a que representava as mulheres dos povos indígenas, ela disse que ainda era pouco, porque alguns começam a se acostumar com esses castigos físicos, Então precisava haver mais uma força legal externa para poder isso não acontecer. Então existem territórios indígenas de várias possibilidades, certas ou não, mas a gente segue olhando, aprendendo e tentando modificar o que é possível. Tainá, eu vou passar a palavra para você aí agora, certo? Eu vou dar aqueles 2 segundinhos para você falar no microfone. Eu fico sempre pensando, eu não vi o nome da pessoa que perguntou, não ouvi direito, Fátima me falou no nome da pergunta, mas eu acho que pensar nessa questão da punição, sobre essas questões de culturas, de regiões mais ancestrais, a gente tem que pensar que a
chega essa informação de que a cultura não é estática, justamente porque a gente está falando de algo muito ancestral, muito antigo, né, a partir dessa ótica. Mas eu não posso entender a questão do estupro, né, como forma punitiva, porque a gente está falando também de um espaço de poder. Quem é que é estuprável, né, nesse contexto? A gente está falando de mulheres que são sempre o alvo de serem estupradas. Então, assim, a meu ver, né, eu acho péssimo que essa cultura permaneça. E aí eu não tenho como falar sobre liberdade religiosa, eu não tenho como falar sobre liberdade cultural, eu não tenho como falar sobre liberdade de várias coisas, né, tendo em vista de que eu não sei se a pessoa que está recebendo essa punição, porque a gente já está falando de uma relação extremamente radicalizada, mas eu não sei se essa pessoa que está sendo punida, se está sendo penalizada, ela está tendo a liberdade, né, de escolher estar dentro dessa religião, de escolher estar dentro desse contexto cultural. Então, eu acho péssimo, assim, bem rápida a minha resposta. A gente está falando de diversas estruturas, né? Quando a gente pensa nessa cultura, a gente está pensando numa cultura machista, misógina, né? E assim, quem é? Quem está sendo punido? E quem está punindo? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Né? Então, no momento que esse corpo punível não pode dizer um não, e não pode abrir a boca para dizer o que atravessa esse corpo, eu não estou falando de liberdade, eu estou falando de violência. Né? Então, assim, como o Tati falou, a gente não pode usar a religiosidade, cultura ou qualquer outra perspectiva como forma de legitimar e de dizer sim para a violência. Né? Então, a gente não está falando de algo, eu aceito viver isso, essa é a minha punição. Não, a gente está falando de uma esfera de poder, de uma esfera extremamente misógina, extremamente machista, extremamente... E aí diversas, né? À medida que a gente for delimitando esses corpos, né? Esses corpos ditos padrões, esses corpos ditos normais, aí a gente está falando de outras coisas, né? De outras objetificações e de outros desenrolares, assim. Então, não sei se eu contemplei, porque eu também não escutei direito a pergunta, mas eu achei que sua pergunta foi excelente. Obrigada, gente. Ela falou aqui que deu tudo certo, que respondeu sim e agradeceu bastante. Dando seguimento aqui, a gente está chegando ao nosso horário, faltam 8 minutos. Eu queria saber se a gente tem, né? Nós não tem mais perguntas, mas assim, vocês gostariam de fazer algumas considerações finais da mesa? Márcia? Doutora Márcia. Eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês conhecerem alguém que estiver em risco ou estiver sendo vítima de violência LGBTQIA+, fóbica, seja física, institucional, sexual, procurem a promotoria que eu atualmente ocupo. Nós ficamos na Avenida Joana Angélica, naquele casarão em frente à Politécnica, né? Aquela escola, né, Politécnica, que chama de engenharia, né? É engenharia. E, assim, passem isso, né? Meu Instagram é Márcia Teixeira 001, vocês podem mandar mensagem, né? E eu gostaria também que a gente pudesse, Tatiana está mais próxima aqui, até eu vou também pedir para a Tatiana marcar uma conversa com o professor para ele nos ajudar nesse projeto, na construção desse projeto que já está andando ou voando, né? Porque a gente quer fazer também uma intervenção, disponibilizar para as escolas, né? Palestra, enfim, o curso para a gente divulgar as questões relacionadas à população LGBTQIA+, e nessa lógica também de sexo e poder. Obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer, né, e mostrar para meus alunos uma coisa que foi um detalhe, mas nem sempre
eu saí de Amargosa ontem de noite, ensaiei o texto que eu ia falar, fiz meu data show e chegou aqui e mudou tudo. Eu vim com o meu computador, sempre tenho minha mala, a aula muda em cima da hora, depende do momento. Estejam preparados para isso. Nem sempre é o que se planeja. Sempre tenham sempre a mão no plano B. E depois, muito obrigado por estar nessa mesa. Eu fico feliz de falar de direitos humanos, de ver mulheres guerreiras, mulheres e homens brigando pelo direito. Eu fico muito feliz com isso. Às vezes dizem que a filosofia não tem sentido, que é para nada, e é nessa hora que a gente vê as coisas em ação, que a gente vê a utilidade e o sentido da filosofia. Muito obrigado. Eu vou finalizar só com uma provocação. Eu vou ler um trecho da sentença da decisão do Ícaro Medeiros, lá do Ceará, que o Ministério Público depois recursou, isso em abril de 2022, então já tem mais de um ano, né, quase um ano, e ainda não teve uma resposta desse recurso. Não é por acaso que eu vou ler esse trecho antes de Tainá falar. O juiz colocou assim: considero que a fraude supostamente empregada pelo réu é por demais grosseira. Grifou grosseira ele. Posto que as vítimas eram pessoas instruídas, moradoras da capital, com formação superior completa ou em andamento, em áreas que exigem saber e discernimento próprios do homem médio, sendo inconcebível que fossem ludibriadas pelo réu um discurso de fraude grosseira. Aí ele fala no parágrafo seguinte: com algum esforço, é possível admitir que essa fraude poderia enganar um indivíduo com déficit cognitivo. No nosso entender, ela não se presta a ludibriar qualquer pessoa de nível intelectual mediano. Então, a minha provocação é: a gente vai continuar aceitando esse tipo de decisão inicial? Eu vou passar a palavra para você aqui para considerações finais, tá bom? Ouviu? Seria eu, porque deu uma época que eu não. Oi, Tainá, eu vou passar para você. Está ouvindo agora? Pronto, passar para você para considerações finais, tá bom? Primeiro eu queria agradecer o convite. Está sendo uma experiência muito massa, assim, falar para pessoas que estão dispostas a falar sobre isso. É um assunto que é super caro para a gente, que a gente se debruça muito sobre, né, que a gente se desgasta muito para lutar sobre isso, lutar sobre algo que juridicamente ainda não está palpável. Então é muito importante a gente estar com essa rede de apoio, essa rede combativa. E aí eu queria primeiro agradecer a Tati por ter lido esse trecho da sentença, isso é muito importante. Né? É importante, inclusive, para que nós, enquanto operadores do direito, enquanto futuros operadores do direito, né? Eu não estou vendo ninguém, mas eu acredito que seja isso, se atente, né, sobre esse significado de humanização, porque o direito não precisa ser punitivista, o direito não precisa ser cruel, o direito não precisa ser escroto, né, como a decisão desse juiz. Então, eu peço que a gente repense esses lugares que a gente está ocupando, que a gente escute, mas escute como que escuta uma pessoa falando de uma dor, né, e não como alguém que se acha capaz, né, de dizer o que acha com base, não sei nem o que, em tantos preconceitos, em tanta limitação, o que é e o que não é uma vítima. Então, é isso. Eu queria pedir também que vocês seguissem fazendo, né, a propaganda desse lugar que para mim é tão importante, o Instituto das Meninas no Instagram. E quem puder, instala o aplicativo Penhas, é um aplicativo incrível, super
pode ajudar muitas pessoas em situação de violência. Meu Instagram é Tainá Silveira, ADV, né? Tainá THSPNA, Silveira ADV, então quem quiser, manda mensagem. Eu adoro conversar, adoro trocar ideia. Então é isso, gente. Obrigada pelo convite. E obrigada por me convidarem para compor essa mesa de pessoas tão incríveis e tão formidáveis, assim. Obrigada. Obrigado, Tainá. A gente tem só mais uma palavrinha aqui, né? Uma questão rápida. Boa tarde, eu quero somente agradecer a vocês pela oportunidade desse encontro. De fato, a fala de vocês foi uma fala que atravessou meu corpo como um raio, como uma flecha, num misto de alegria, de tristeza, mas também de alegria, de ver como vocês transmutaram essa dor em força, em uma voz que pousa e simpatia. Eu só quero deixar aqui uma sugestão para a doutora Márcia, quando ela fala em curso, eu sou da área de educação e formação de professores. Quando se pensar um curso para as escolas, que envolva as comunidades escolares, que se abra para pais, mães responsáveis para merendeira, porque só trabalhar, às vezes, com os docentes ou só com um segmento da escola não é suficiente. Se a gente quer transformar a escola, a gente precisa envolver toda a comunidade dentro e do entorno. Muito obrigada. Toda a comunidade. Gente, chegando no nosso horário, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui. Agradecer a mesa pela confiança, a Tainá, a Tatiana, a Márcia, o professor Manuel. Fico muito feliz e lisonjeado de estar fazendo parte dessa luta, né? Eu acho que é uma luta de todos. Eu acho que, como uma pessoa que defende isso e luta por isso, né? Não é só defender, não é só fazer post no Instagram e Facebook, mas é estar aqui, estar discutindo, não só discutindo, mas brigando na medida dos nossos limites. Convido vocês todos também. Eu acho que essa é uma briga da nossa sociedade. Então, muito obrigado a todos, obrigado à mesa, obrigado a Tainá, valeu, Tainá. Fica aí, Tainá, que a gente vai tirar uma foto aqui agora. Valeu? Se tivesse um notebook, levava para tirar foto na galera. Mas aí não tem. Pronto, é verdade, pronto. Vamos descer todo mundo aqui, que aí eu tiro uma foto. Tainá, fica aí, que a galera quer dizer. Eu sei que deve ser uma loucura, você não tá vendo ninguém. Mas enfim. Fique tranquilo, você vai ter essa foto aí, vai ter filmagem também, vai subir no YouTube, vai ficar eternizado. Eu vou realizar quando todo mundo estiver posicionado aqui, viu? Não cai desavisado aí. Mais baixo, eu acho. Acho que a gente vai Aperta um pouquinho abaixo. Ih, será que ela caiu, gente? Tá, ele saiu do enquadramento. Aí voltou. Vamos logo, que já deu sinal que, enfim. Aperta um pouquinho. A tecnologia só faz o que. É só porque eu vou dizer a ela agora. Todo mundo pronto aí? O pessoal que está ao vivo, está pronto? Tainá, fica pronto agora, hein? Vai sair. O celular agora. Puxa a barriga. Oi. Valeu, Tainá.